Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais uma live da Votuporanga Antiga. Hoje, sábado, dia 7 de novembro de 2020, precisamente às 16 horas e 4 minutos. Nosso convidado hoje é o professor Dr. Carlos Eduardo Maia de Oliveira, o Cadu, cirurgião dentista formado pela Unesp de Araçatuba, biólogo formado pela Fundação Educacional de Fernandópolis, mestre em microbiologia pela Unesp de Jaboticabal, doutor em geologia regional pela Unesp de Rio Claro, professor de biologia e geologia do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, no qual nós já agradecemos aí a instituição, em nome do professor Dr. Marcos Amorielli Furini, que liberou o Cadu para nós hoje, para nossa aula, nossa palestra hoje sobre a pré-história da região do Noroeste Paulista. O projeto História em Casa, Conhecendo Votuporanga e o Noroeste Paulista, trata-se de uma série de entrevistas que tem como foco destacar a história de Votuporanga e região em bate-papos disponibilizados na forma online, nesse momento de pandemia do Covid-19. A ideia é elencar munícipes e historiadores que irão apresentar fatos históricos da nossa cidade e região e também do Noroeste Paulista, focando no desenvolvimento através dos anos. O projeto é realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo da nossa cidade. Eu trago para vocês agora o professor Cadu. Cadu, boa tarde, muito obrigado pelo sim, pela participação desse projeto, e a live é toda sua. Boa tarde, Ravel. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a live, esse projeto muito bonito, tocado aí pelo Ravel, que é a Votuporanga Antiga. Quero dizer que estou muito feliz e me senti muito honrado pelo convite para vir falar um pouco da história de Votuporanga. Na verdade, um pouco bem antes, né? A pré-história da região. Hoje eu quero conversar com vocês que estão nos acompanhando e falar um pouquinho de uma pré-história de toda a região. Por que toda a região? Naquela época, uma época que eu vou falar com vocês longínqua, de muitos e muitos anos atrás, nós não tínhamos esses limites de municípios, obviamente, não existia nenhuma dessas cidades, né? Inclusive, a paisagem naquela época era completamente diferente do que nós temos hoje aqui, né? Do que nós presenciamos hoje em nossa região, parte aqui da região Noroeste Paulista. Olha, nós vamos viajar no tempo nessa live. Nós vamos falar de um tempo pré-histórico, não de algumas centenas de anos atrás, nem de alguns milhares de anos atrás, mas de algumas dezenas de milhões de anos atrás. Isso mesmo, milhões de anos atrás. Algo que está dentro do campo de duas disciplinas muito importantes para o estudo da origem do planeta Terra e também do surgimento e evolução da vida no nosso planeta, que é a paleontologia e também a geologia. Vou me pautar a todo momento nessa live nessas duas áreas do conhecimento, paleontologia e geologia. A paleontologia estuda os seres vivos antigos, mas muito antigos, da época dos dinossauros mesmo, ou até mais antigo. E a geologia, nós estudamos principalmente as rochas e também o solo, e dela tiramos evidências de como foi a vida num passado bem longínquo. Esse passado longínquo, ele, às vezes, é até difícil a gente colocar na nossa cabeça, porque, como seres humanos, nós temos a noção de um tempo bem mais curto, né? Se você fala, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Se você fala, nossa, aquele senhor ali, ele tem 104 anos de vida. Puxa vida, ele tem 104 anos.
Mas, nossa, ele já é bem idoso. Quantos anos, né? 104 anos. Mas isso para geologia e para paleontologia, isso não é nada. É menos do que um piscar de olhos. O tempo que nós vamos nos pautar aqui é o tempo profundo ou tempo geológico, um tempo de milhões de anos atrás. Mais especificamente aqui na nossa região, um tempo de 80 milhões de anos atrás, e também vou me remeter a um tempo entre 120 e 130 milhões de anos atrás. Temos, sim, evidências de acontecimentos muito importantes, temos, sim, evidências de seres vivos, de animais que viveram nessa época. Aqui em Fernandópolis, eu sou de Fernandópolis, né, mas trabalho em Votuporanga, que viveram aqui na nossa região. Como os famosos e carismáticos, as crianças adoram quando escutam esse nome, né? Como os dinossauros, por exemplo. Nós tivemos dinossauros aqui em nossa região. Mas temos também evidências de outros eventos geológicos que acabaram por influenciar algumas atividades econômicas aqui na nossa região e, por consequência, a origem e a formação de todas as nossas cidades aqui da região. Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e outras cidades que ficam aí entre essas cidades que eu citei agora. Eu vou, como todo bom professor, né, eu quero passar algumas imagens, algumas figuras, como se eu estivesse realmente dando aula, mas eu quero ser uma aula descontraída, uma aula tranquila com vocês, né, um papo descontraído aqui. Eu vou passar algumas imagens, imagens aqui da nossa região, imagens bastante interessantes e tenho certeza que vocês vão apreciar. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e vou passar essas imagens. Começando aqui, para a história da região, né? Um olhar do ponto de vista da geologia e da paleontologia. Olha só para essa figura. O cafezinho que nós tomamos todos os dias. Essa bebida que nos dá energia, principalmente ao nos levantarmos de manhã, né? O café, durante muito tempo, ele foi o principal produto de exportação em nosso país. O café, ele se espalhou pelo Vale do Paraíba e foi ganhando depois outras regiões em nosso país. E por conta do café, a região onde se situa Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Estrela do Oeste, Valentim Gentil, toda essa região aqui, cortada aqui pela famosa rodovia Euclides da Cunha, essa região começou a ser desbravada. O governo queria desbravar as fronteiras agrícolas para o café. E por conta desse desbravamento das fronteiras agrícolas para se plantar mais café, foram surgindo povoados aqui em nossa região, e desses povoados começaram a surgir estas cidades, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, enfim. Mas o café foi uma cultura que se desenvolveu bem aqui em nossa região, especificamente não só por causa da mão de obra que veio depois, os italianos, os mineiros, mas por conta do solo presente aqui em nossa região. Um solo conhecido como terra roxa. Na verdade, ele é avermelhado, né? Ele é avermelhado e não roxo, mas por que daí vem o nome terra roxa? Né? Da palavra rossa, em italiano, que significa vermelho. A nossa região ela é muito marcada pela imigração italiana. Então, dessa palavra rossa, vem vermelho em italiano, e as pessoas que aqui viviam só adequou. Não, rossa então é roxa, então ficou terra roxa. Mas, na verdade, ela é uma terra avermelhada, muito por conta do óxido de ferro presente nessa terra. O ferro, ele confere essa cor avermelhada, mas também é um solo rico em outros elementos,
como o potássio e o magnésio. O magnésio é muito importante para as plantas. O magnésio é a matéria-prima para a produção de clorofila. Clorofila é importantíssima para os vegetais. Portanto, esse solo aqui em nossa região é um solo muito rico e que favoreceu o cultivo do café. E é aí que eu quero estabelecer um link com os nossos, com as pessoas que estão aqui acompanhando, com os nossos visitantes da página do Ariel, que estão acompanhando essa live. Eu quero estabelecer esse link. A terra roxa, propícia para o plantio do café. O café que estimulou o surgimento de povoados, de pequenas vilas, e depois de cidades pujantes que nós temos aqui na nossa região, como é o caso de Votuporanga e as outras cidades que nós temos, Fernandópolis, Jales, Santa Fé. Cadu, só pedir para você, por gentileza, clicar no ocultar da telinha ali. Isso, que aí agora o pessoal consegue visualizar melhor aí. Muito obrigado, pode continuar, desculpa. Bom, então, esse link que eu quero fazer com vocês. A terra roxa. De onde que vem a terra roxa? Como ela surgiu em nossa região? Tão importante para o cultivo do café. Ela veio dessa rocha, o basalto. O basalto é uma rocha vulcânica. Ou seja, o basalto, ele é formado, ou ele foi formado pelo resfriamento do magma vulcânico. Da lava vulcânica mesmo. Nossa, Cadu, quer dizer que nós tivemos vulcões aqui na nossa região? Não necessariamente. Nós não tivemos vulcões aqui na nossa região. Mas a nossa região foi profundamente marcada por um evento geológico que acabou tendo como consequência o extravasamento do magma vulcânico, que fica a muitos quilômetros de profundidade no interior do nosso planeta. Esse magma ascendeu e chegou à superfície aqui, onde é a nossa região. Esse magma vulcânico, ao resfriar, deu origem a essa rocha, o basalto, essa rocha escura. Essa mesma que é utilizada para formar aquela pedrinha de calçada, aquela pedrinha escura de calçada. A brita, que é usada para fazer concreto, misturar com cimento, que vocês conhecem aí nas construções, misturar com a massa asfáltica e fazer o asfalto. Quem nunca viu uma brita? Todo mundo já viu uma brita. Aquela pedrinha lá, ela é o basalto, é resultado do resfriamento do magma vulcânico. O magma que foi extravasado aqui na nossa região entre 120 e 130 milhões de anos atrás. Aos nossos olhos, né, humanos, ao nosso pensamento, é muito tempo atrás. Mas, dentro da cronologia de origem e desenvolvimento do planeta Terra, não foi tanto tempo assim, não. Os nossos colegas talvez não saibam, mas a Terra ela é muito mais antiga, né? Ela tem em torno de 4 bilhões, com B de bola, 4 bilhões e 560, aproximadamente 560 milhões de anos. E esse evento aconteceu entre 120 e 130 milhões de anos atrás. E o basalto, pessoal, o basalto, conforme foi passando o tempo, ele foi sofrendo a ação do tempo, de ácidos orgânicos, da água, enfim, foi desagregando essa rocha e formando esse solo que é a terra roxa. O solo, todo mundo deve se lembrar nas aulas de geografia, né, e também de ciências, nada mais é do que resultado da desagregação de rochas. E a rocha que influenciou bastante na formação da terra roxa, que foi importante para a produção do café, e que por conta disso surgiram essas cidades na nossa região, a rocha é o basalto, que formou a terra roxa. E onde isso começou? O que aconteceu, Cadu? O que aconteceu para esse magma, para essa lava vulcânica chegar à superfície? Nós não tivemos um vulcão aqui, mas literalmente
o solo, né, se partiu e houve comunicação do interior da Terra com a superfície aqui onde fica a nossa região. E um extravasamento de lava vulcânica gigantesco aconteceu entre 120 e 130 milhões de anos atrás, formando o afloramento dessa rocha que é o basalto. Em alguns lugares, não muito distantes aqui da nossa região, há uma espessura de 800 metros de rocha. Então, dá para vocês imaginarem, né, o volume gigantesco de lava que ascendeu, que chegou aqui à superfície da nossa região nessa época. E essa lava que veio das profundezas da Terra, essa lava é a lava basáltica. É uma lava uma temperatura muito elevada. Tem pouco dióxido de silício, então ela é fluida. Formava aqueles rios de lava, uma lava bem fluida, então formava aqueles rios de lava como vocês estão vendo aí na imagem. E a uma temperatura que poderia chegar aos 1.200 graus Celsius. E por que isso? Vamos contar uma história rapidinha. Nessa época, 120, 130 milhões de anos atrás, se você pudesse pegar e ir até uma espaçonave, vai? Se você voltasse no passado com uma espaçonave e fosse até o espaço sideral e olhasse para a América do Sul, você ia ver um continente diferente. Na verdade, você ia ver o supercontinente Gondwana. Na verdade, a atual África estava grudada com a América do Sul, formava um só continente. Assim como a Índia, a ilha de Madagascar, o Sri Lanka, toda a Oceania, Austrália, Tasmânia, aquelas ilhas que vocês veem hoje, e até mesmo o grande continente da Antártida. Todos esses continentes e subcontinentes, como a Índia, estavam grudados, formando um único continente, chamado supercontinente Gondwana. De repente, esse continente começou a se fragmentar. E a América do Sul começou a se afastar da África. Vocês já devem ter reparado que a costa leste da América do Sul se encaixa perfeitamente à costa oeste da África. Que a Índia se encaixa aqui na África. Que a ilha de Madagascar se encaixa aqui também na África. Ou seja, era tudo um continente só entre 120 e 130 bilhões de anos atrás. E esse supercontinente começou a se fragmentar. Se fragmentar, cara? Isso. E a América do Sul começou a se afastar da África. E esse afastamento acontece até hoje. Até hoje, a América do Sul está se afastando cada vez mais da África. Um continente se afasta do outro, deixando o Atlântico Sul, esse oceano que banha a costa brasileira, cada vez mais largo. Quando você vai lá para o litoral do estado de São Paulo, quando você vai lá para o Guarujá, quando você vai lá para Ubatuba, se você seguir retinho, você vai cair lá na Namíbia. Um dia, aquela região já foi grudadinho, onde hoje é o Guarujá, onde hoje é o Ubatuba. Era tudo uma terra só. Enfim. Mas por que, Cadu? Por que esse continente se fragmentou, formando a atual América do Sul e formando a atual África, e até hoje esses dois continentes continuam se afastando? Vou explicar rapidinho aqui, sem me ater a detalhes da geologia, detalhes mais difíceis, né? Enfim, bem simples. Para quem não sabe, a superfície do nosso planeta é toda dividida em grandes placas rochosas. Toda fragmentada. São as chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas. A superfície do planeta não é formada, ela não é inteiriça, ela é toda rachada. Imagina você pegar uma casca de um ovo, dar uma batida no ovo assim, rachar a casca inteira, formando várias placas. É assim a superfície do planeta. E nós, atualmente, a América do Sul,
ela está em uma placa chamada placa sul-americana, que hoje compreende toda a América do Sul e metade do Atlântico Sul. Existe uma outra placa também chamada placa africana, que abarca toda a África, também a ilha de Madagascar, e a outra metade do Atlântico Sul, do Oceano Atlântico Sul. E essas duas placas, elas estão se afastando até hoje. Há uma razão de aproximadamente 2,5 centímetros por ano. Ou seja, todos os anos ficamos cerca de pouco mais de 2 centímetros mais distantes da África. Mas, inicialmente, quando esses continentes eram todos juntos, houve essa fragmentação e o início da separação dessas duas placas. Foi quando esses continentes começaram a se afastar. E, ao começar a se afastar, essa fragmentação que aconteceu aqui ocasionou o extravasamento desse magma vulcânico na superfície da nossa região, não só aqui, mas aqui também. Durante muito tempo, os geólogos achavam que foi o maior evento vulcânico da história do planeta. Depois descobriram que também aconteceu um evento similar, onde hoje é a Sibéria, o norte da Rússia, e foi maior. Mas esse evento vulcânico é considerado o segundo maior da história do planeta. E marcou aqui a nossa região, formando essa rocha, o basalto, que ao sofrer desintegração, a gente chama de intemperismo, né? Ao sofrer a ação do intemperismo, ela se desagregou e formou essa terra roxa, tão importante, foi fundamental para o cultivo do café em nossa região. É claro que não é só esse fator que fez com que o café fosse cultivado aqui. A necessidade de abrir as fronteiras agrícolas para esse produto importantíssimo na época de exportação do Brasil foi um fator fundamental. Mas a terra aqui encontrada foi propícia para isso. E ela é propícia porque vem dessa rocha. Uma rocha rica em magnésio, em potássio, em cálcio e ferro. Por isso a cor avermelhada dessa terra, a terra rossa, como chamavam os italianos, a terra roxa, como chamavam todas as pessoas, e até hoje ela é chamada. Né? Enfim, olha só essa imagem. Né? Até hoje o basalto está formando essa terra. Até hoje. Essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem que eu tirei esse ano, às margens do Ribeirão Jaguara, aqui em Fernandópolis. Fui lá atrás de uma cachoeira, estou orientando um trabalho atualmente de uma aluna, o TCC, onde nós estamos mapeando as feições geológicas da região, né? Afloramentos, depois eu vou falar isso, e cachoeiras. Mas me chamou muito a atenção que às margens da cachoeira nós tínhamos isso aqui, ó, um perfil, a gente chama de perfil de alteração, onde nós temos lá em cima, o número 4, o solo. Aqui embaixo, o basalto. Esse mesmo basalto que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui é uma prova que o basalto, ó, conforme você vai subindo, o basalto vai se fragmentando, vai se desintegrando, e lá em cima ele forma o solo. É claro que esse é um processo que leva milhões de anos. Mas é por meio desse processo que a gente chama de intemperismo que esse basalto formou esse solo. A terra roxa. Então, a terra roxa só existe hoje aqui na nossa região por causa da fragmentação do supercontinente Gondwana. E essa fragmentação liberou volumes gigantescos de magma, de lava, que deu origem a esse solo. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um afloramento muito bonito de basalto, às margens, o pessoal chama de Cachoeira do Golfo, em Meridiano, mas, na verdade, é uma corredeira. Depois a gente vai falar também sobre isso. Né? Fiz até um filminho aqui, pedi licença para o Ravel, para poder passar esse filme, muito curtinho, nesse lugar, né?
Deixa eu colocar um som aqui melhor para vocês. Lembrando, o pessoal que tiver perguntas a serem realizadas aí, podem colocar no chat. O professor vai estar respondendo-as no final da apresentação. Tá? Então, pessoal que tiver pergunta aí, pessoal que quiser interagir, fique à vontade. Pode interagir a qualquer momento aí. Essas perguntas elas vão ser respondidas no final da apresentação. Não, perfeito. Olha, se vocês quiserem já ir anotando alguma dúvida, vou ficar à disposição de vocês para responder as perguntas. Estamos na margem esquerda do Ribeirão Jaguara, divisa de Fernandópolis, com São João das Duas Fontes. Ao lado da Cachoeira do Lajeado, uma cachoeira de 15 metros, pouco mais de 15 metros de largura e 2,65 metros de altura. Infelizmente, nós estamos no inverno e o rio está bem vazio. Então, só temos um reguinho d'água ali no meio. Mas no verão, deve ser muito bonito, né, a vazão aqui dessa cachoeira. Mas o que me chamou a atenção foi em sua margem esquerda, essa estrutura, que é uma estrutura cuja imagem pode colocar no livro. Um perfil de alteração, onde nós temos aqui a primeira camada, a rocha sã, que é um basalto, a rocha alterada, o solo de alteração de rocha e o solo orgânico, já com matéria orgânica, humus misturado, lá em cima. Então vejam um perfeito perfil de alteração. Lembrando que esse solo, em nossa região, é bastante fértil, solo avermelhado, que foi utilizado para o plantio de café, e com isso deu origem a cidades aqui na nossa região, Fernandópolis, Votuporanga, Jales, enfim, por causa desse basalto. O basalto que sofreu intemperismo e deu origem a esse solo bastante fértil na nossa região, a região noroeste do estado de São Paulo, no solo avermelhado. Então, vejam aí, né, que fiz questão de mostrar para vocês esse link. Basalto, terra roxa, café e surgimento das nossas cidades em nossa região. E continuo esse processo com vocês. Olha só, vocês podem me perguntar assim, Cadu, e os dinossauros? E os animais pré-históricos que você encontrou aqui com seus alunos, com outros pesquisadores? Nós encontramos eles em rochas. Em rochas que apresentam afloramentos aqui em nossa região. Como isso surgiu? Ainda nesse processo. Vou continuar. Olha só. Um volume gigantesco dessa lava foi extravasado aqui na superfície da nossa região. Isso promoveu um afundamento aqui na região. Isso mesmo. Os geólogos chamam isso de subsidência termomecânica. Em outras palavras, o terreno afundou, formando uma bacia. E como, ao formar uma bacia, geralmente essas bacias, elas recebem sedimentos, areia, lama, silt, terra de outras regiões às margens. E essa terra foi se acumulando aqui na nossa região, e esse solo foi se sedimentando e formando uma outra rocha. Uma rocha que nós chamamos de arenito, que as pessoas aqui na região conhecem como pissarra. Ah, agora eu conheci. Assim, sempre quando a gente sai por aí, né? A gente pergunta, olha, você conhece um afloramento de arenito aqui? A gente sai na zona rural perguntando para o pessoal, né, que mora nos sítios, nas fazendas, eles falam, professor, eu não sei o que é isso, não. Não, essas rochas que vocês chamam de pissarra, quando vai fazer o poço, chega na... na pissarra eu sei, tem um afloramento ali, esse afloramento que chama isso? Tem lá uma pedreira de pissarra ali. Nessa época, quando esse sedimento começou a acumular aqui na nossa região, por causa do afundamento do terreno, nessa época, há 80 milhões de anos atrás, esse sedimento começou a se formar, esse solo começou a se sedimentar e formar essa rocha. Nessa época existiam dinossauros, existiam crocodilos diferentes aqui na nossa região, e à medida que esses animais morriam, eles iam sendo cobertos por essa terra virou rocha, e o esqueleto do animal ficou aprisionado nessa rocha, o esqueleto do dinossauro ficou preso nessa rocha e ficou preservado nessa rocha. E é onde, milhões de anos depois, um paleontólogo
constata a presença desse osso fossilizado, que já virou pedra, nessa rocha. Então, veja que aquele processo que eu falei lá atrás também influenciou na formação de outras rochas, o arenito, que é no arenito que nós encontramos os animais pré-históricos aqui em toda a nossa região, e por conta disso ficamos conhecendo um pouco a fauna de milhões de anos atrás que viveu. Toda essa região que formou essa bacia, nós chamamos de Bacia Bauru, Bacia Sedimentar Bauru. Antigamente ela era chamada de Bacia Sedimentar do Paraná, mas hoje aqui na nossa região há esse consenso, que é a Bacia Sedimentar Bauru. Então pega toda a nossa região, ó, São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, aqui, ó, Divisa, Rubinéia, até mesmo do outro lado do Rio Paraná, né, onde nós temos Aparecido do Taboado, Paranaíba, todo, aqui mais para baixo, Presidente Prudente, Flórida Paulista, né? Tem um amigo meu até que recentemente, coisa de um mês atrás, descobriu o esqueleto de aves pré-históricas daquela região em Presidente Prudente. Foi tudo nesse contexto. Monte Alto aqui, ó, que é uma cidade perto de Catanduva, tem um museu maravilhoso, cuja diretora é uma amiga minha, Sandra, que dirige o museu lá com muita competência, um museu maravilhoso, onde já foram descobertos vários fósseis de dinossauros e outros, né, fósseis como crocodilos, ali, tudo dentro desse contexto, tudo nesse arenito que se formou por meio da solidificação dessa terra que chegou aqui na região por conta da formação dessa bacia. Tudo nesse contexto. Olha, veja só que interessante. Quando aquele basalto se formou e formou a bacia e em cima o arenito, tudo isso se formou em cima de um deserto que nós tínhamos na região. Nossa, Cadu, pera lá, vamos devagar. Quando aquela lava vulcânica extravasou aqui na região, se solidificou, formou o basalto. Tá ok, beleza, entendi. Mas o que nós tínhamos aqui na nossa região? Antes do basalto se formar, antes daquela lava vulcânica vir à superfície e formar o basalto, nós tínhamos aqui um grande deserto. É isso aí. Há mais de 130 milhões de anos atrás, onde existe a cidade de Votuporanga, já foi um deserto, semelhante àquele que nós conhecemos hoje, que é o Saara. Já foi um deserto. O deserto Botucatu. E esse deserto deu origem a uma rocha, a rocha da formação Botucatu. E sabe quem nós encontramos hoje nessa rocha, essa rocha da formação Botucatu, que foi formada por esse deserto que já existiu aqui em Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Rio Preto, enfim, o famosíssimo aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água do planeta. Em Fernandópolis, por exemplo, nós temos alguns poços profundos, que no caso é a Sabesp, né, que fez esses poços e capta essa água, em torno aí de 1.600 metros de profundidade, capta a água do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele foi formado nessa rocha. E essa rocha foi formada por meio desse deserto, que existiu aqui há 130 milhões de anos. Então, nesse momento, se você pudesse perfurar o chão da sua casa, nesse momento, onde eu estou aqui na minha casa, em Fernandópolis, se eu for perfurar, eu vou perfurar a cerâmica, o piso, vou perfurar o arenito da formação adamantina ou araçatuba, formado por meio daqueles sedimentos que eu falei para vocês. Depois, vamos perfurar o basalto, que é aquela rocha preta, né, escura. Eu já falei como ela se formou, e formou a terra roxa. Aí a gente chega na formação Botucatu, onde está o aquífero Guarani. Os poços profundos aqui de Fernandópolis captam água desse grande reservatório, desse reservatório maravilhoso, que inclusive se estende até para outros estados e para outros países, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Então vejam só que interessante, tudo interligado, né? Esse grande evento geológico, que foi a fragmentação do supercontinente Gondwana, formou todas essas rochas,
ajudou a formar, diretamente ou indiretamente, tudo em cima desse grande deserto que existia aqui na região de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Esses são alguns exemplos das rochas que nós encontramos na região, né? É o arenito que eu falei para vocês. É nesse arenito aí, que o pessoal chama de pissarra, da formação Adamantina e da formação Araçatuba, que se espalha por Votuporanga, Jales, também ali pela região de Auriflama, General Salgado. É nesse arenito que nós encontramos fósseis de dinossauros e de crocodilos pré-históricos, crocodilos totalmente diferentes do que vocês conhecem hoje. Esse daqui, ó, do lado esquerdo, é um afloramento na cidade de Fernandópolis, aqui numa fazenda bem na divisa com São João das Duas Pontes. Esse afloramento aqui, ao lado direito, nós temos aqui esses dois alunos, são dois alunos meus que eu estou orientando, né, do curso de Engenharia Civil, aí de Votuporanga, do Instituto Federal. Esse é um afloramento que fica em Jales, na zona rural de Jales, quase divisa com Ponta Linda, né? Nesse afloramento, nesses dois, nós encontramos fósseis maravilhosos. Fósseis que eu utilizo nas minhas palestras e que eu fico tão contente que eu vejo os olhinhos das crianças brilharem quando ficam sabendo que aqui, na nossa região, os dinossauros já viveram um dia. E a gente tirou daí, ó, desses lugares, dessa rocha, que indiretamente foi formada por aquele evento geológico que eu falei para vocês. Também em General Salgado, também em Auriflama, né? Em toda a região. Há relatos também de fósseis de dinossauros em Votuporanga, quando foi aberta a estrada de ferro, que passa aí em Votuporanga, né? Também aberta para escoar a produção de café. Tudo está interligado. Olha só esse afloramento, que bonito, aqui do lado esquerdo, cortado pela rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, na região de General Salgado, um afloramento muito grande. Esse aqui está às margens da rodovia Euclides da Cunha, em Estrela do Oeste. São nesses afloramentos que nós encontramos os fósseis de dinossauros, que naquela época morreram, naquela época foram soterrados pela terra que estava acumulando, aquela terra se solidificou e se transformou nessa rocha, a pissarra, o arenito. Aqui outros afloramentos, esse aqui em Auriflama, esse aqui em General Salgado e Jales. Afloramentos que nós encontramos esses fósseis. Seres que viveram há milhões de anos atrás. E a partir de agora, vou falar aí para os nossos amigos, mostrar alguns exemplares, alguns animais, ossos, dentes, carapaças, ovos, ninhos, que nós encontramos desde 2004, quando nós iniciamos esse trabalho, em toda a nossa região. Poucas pessoas, às vezes, imaginam, né, que animais maravilhosos já existiram aqui em nossa região. Quero que vocês entrem agora numa máquina do tempo, pode ser aquele carrinho do De Volta para o Futuro, DeLorean, né, e coloca lá assim, ó, um período geológico chamado Cretáceo Superior, região de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé. E ajusta o tempo de aproximadamente 80 milhões de anos atrás. Vamos fazer um passeio na nossa região de 80 milhões de anos atrás. Numa época, pessoal, que não existiam seres humanos. Vixe, ia demorar muito ainda para o ser humano surgir nesse planetinha e fazer o estrago que ele vem fazendo, né, em tão pouco tempo, né? Nem os nossos parentes mais próximos, nem os nossos ancestrais, né, mais longínquos, os primatas, os primeiros primatas existiam nessa época. As aves estavam iniciando a sua trajetória nesse planeta, porque elas são derivadas dos dinossauros. Os mamíferos também estavam iniciando a sua trajetória nessa época. E a flora também era bastante diferente, que nós vamos mostrar ao longo da nossa live. Esse é um bicho que nós já encontramos em Jales, em Fernandópolis. Com certeza
viveu em Votuporanga, porque naquela época não tinha esse limite, né? Por exemplo, você encontra Bem-TV em Fernandópolis, você encontra Bem-TV também em Votuporanga. Você encontra Tatu em Votuporanga, mas você encontra em Fernandópolis. Ele não conhece limite de município. Com certeza, esse crocodilo também não. Então, se você voltasse para Votuporanga há 80 milhões de anos atrás, você ia encontrar esse bicho. Um crocodilo pré-histórico, chamado de Baursucus pachequoi. O nome está em latim, por isso esse nome é esquisito, viu? Bauru, em homenagem às rochas do grupo Bauru, que é onde nós encontramos aqui na região esses fósseis. Sucus, em latim, significa crocodilo. E Pacheco, em homenagem a Pacheco, que descobriu o primeiro exemplar na cidade de Paulo de Faria, aí perto de Votuporanga, em 1945, e foi descrito por um dos maiores paleontólogos do país, que foi o Price. Price que descreveu ele pela primeira vez e homenageou o Pacheco. Era um crocodilo totalmente diferente. Esse crânio que vocês estão vendo aí, essa cabeça, nós encontramos em Jales. Era um bicho que só tinha dente na região anterior. Aqui atrás ele era banguelo. Não tinha um dentinho. Ó. Mas os dentes eram enormes. Alguns enormes, do tamanho de caninos de onça pintada. Esse aqui, por exemplo, era tão grande que tinha uma reentrância na parte de cima para ele se encaixar quando ele fechava a sua bocarra, como dentes de javali. Era um bicho que poderia alcançar 4 metros de comprimento. Esse crânio, por exemplo, tem 42 centímetros de comprimento e provavelmente ainda não é de um animal que alcançou o seu esplendor, né? O seu tamanho máximo. Era um bicho predador, com certeza. Nós encontramos vários espécimes dele na região. Olha só que interessante. Inclusive, as imagens que eu vou mostrar para vocês são de 2 grandes amigos meus. Eu tenho orgulho de ser amigos desses 2 artistas que nós temos. Eles são chamados de paleoartistas, que são artistas que desenham animais pré-históricos. Esse daqui é o Felipe Alves Elias, ele que desenhou, né? Esse daí. Esse desenho foi concebido pelo Felipe Alves Elias, um grande paleoartista, um dos maiores do nosso país. Ele trabalha hoje no Museu da USP, lá em São Paulo. Já trabalhou também para o Maurício de Souza. Ele ajudou a desenhar o famoso personagem Horácio. E ele também é paleontólogo e fez uma concepção artística do Baursucus. Se você entrasse numa máquina do tempo e voltasse em Votuporanga, há 80 milhões de anos atrás, você ia se deparar com esse bicho aqui. Um crocodilo que tem pernas alongadas, não são pernas curtas e lateralizadas como os crocodilos atuais. Um crocodilo que mais lembrava um grande lagartão, né? Parecia um lagartão. E não era aquático ou semiaquático como os crocodilos e jacarés que nós temos atuais. Esses bichos eram terrestres, como os atuais lagartos. Provavelmente galopavam, né? E estavam no topo da cadeia alimentar aqui na nossa região. Achamos crânio, dentes, esses ossos que nós temos aqui em cima, ó, do bicho, né? Depois eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou com uma aqui do meu lado, ó. Vou mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu temporariamente ver se eu consigo aqui compartilhar. Interromper aqui o compartilhamento um pouco e mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Olha aqui que eu encontrei em Jales. São ossos daquele bicho. Isso daqui são vértebras da cauda. A cauda dele inicia aqui. Esse aqui é a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur. Esse osso da coxa se encaixando no quadril do bicho. Quadril. E aqui o começo da cauda dele, ó. São ossos. Se alguém nunca relou num fóssil, ele parece uma pedra. Dá uma olhada aqui, esse osso está quebrado. Olha só onde é a medula do bicho. Olha onde é a medula. Foi totalmente preenchida. O tutano desapareceu, foi totalmente preenchida por minerais. Minerais que estão na rocha. Esse bicho morreu
onde hoje é Jales, há 80 milhões de anos atrás. E nós encontramos muitos outros ossos, eu vou mostrar para vocês ao longo da live, né? Vamos continuar aqui mostrando para vocês as imagens. Então tá aqui, né? Concepção artística do Bauru-Sucos, um bicho que viveu em Votuporanga, Fernandópolis, há 80 milhões de anos atrás. Aqui, uma concepção artística do Bauru-Sucos, no que era a paisagem na época. Eu vou mostrar outras imagens também. Uma curiosidade, você, nessa época, se voltasse aqui para Votuporanga, Fernandópolis, há 80 milhões de anos atrás, você não ia ver grama. Como assim, Cadu? Não tinha grama, não tinha braquiária, não tinha colonhão, não tinha essa grama que a gente tem aqui no jardim de casa? Não, a grama não existia na época. Aliás, o grupo de plantas da grama são chamadas de angiospermas. É o grupo que tem flores. Já existiam angiospermas naquela época, mas não com a variedade existente hoje. Hoje nós temos mais de 250 mil espécies de angiospermas, que são as plantas com flores, inclusive a grama. Nem toda flor tem pétala, tá? Da grama não tem, por exemplo. Mas as angiospermas estavam começando. E naquela época ainda não existia grama. Você ia ficar frustrado se você voltasse naquela época, achando que você fosse encontrar margarida, rosa, hibisco, a grama, a vegetação era completamente diferente naquela época. Olha essa imagem. Essa imagem aí, pessoal, é também de um outro grande amigo meu, um dos maiores paleoartistas do mundo. E ele é brasileiro. Tem até um prêmio de paleoarte em seu nome. Rodolfo Nogueira. Esse menino, né, um cara muito jovem ainda, ele é um gênio da paleoarte. Já ganhou vários prêmios. Esse crocodilo que vocês estão vendo aí pequenininho, tá vendo? Naquela época era muito comum aqui na região, crocodilo de perna alongada, crocodilo que mais se parecia com um lagarto. Esse crocodilo foi encontrado no distrito de Honorópolis, distrito da cidade de Campina Verde, que fica próximo de Iturama, aqui perto da nossa região. Então essa paisagem aqui era a paisagem da nossa região. Se você voltasse naquele tempo, você ia ver o Bauru-Sucos, aquele crocodilão grandão, você ia ver esse aqui que é chamado de Campina-Suco de Nise, em homenagem à cidade de Campina Verde, você ia encontrar esses dinossauros gigantescos, que nós encontramos ossos em Auriflama, tá vendo? Que é o titanossauro, pescoçudo, herbívoro, vou falar dele depois. Você ia encontrar samambaia, naquela época existia samambaia, você ia encontrar pinheiro, você ia encontrar licófita, selaginela, mas você não ia encontrar margarida, rosa, hibisco, grama, ipê, goiaba, né, goiabeira, mangueira. Isso não existia na época. Você não ia encontrar macaco, você não ia encontrar seres humanos. Os mamíferos nessa época mais se pareciam com camundongos e ratos. As aves estavam iniciando o seu percurso. Nessa época as aves já existiam e, como todos sabem, são dinossauros. Olha essa imagem aqui, ó. Um crocodilo que também foi encontrado em nossa região. O Gondwanasucus escabrosus. Pequenininho, né? E olha só, eu quero que você... Tentando capturar aqui um pequeno crocodilo, né? Tentando predar um pequeno crocodilo. Uma imagem do Rodolfo Nogueira também, né? A imagem dele parece que tem algumas nuances que não parece desenho, parece uma fotografia de tão perfeito. E ele tentou reproduzir fielmente a flora da época. Repare, samambaias, temos aqui cicas, selaginela ao fundo, que é uma pteridófita, existia na época, e as grandes gimnospermas, grandes pinheiros. Os pinheiros existiam também na época, era comida para dinossauro, inclusive herbívoro, mas não tínhamos a grama, margarida, rosa, hibisco, goiabeira, mangueira, ipê e essas árvores que nós conhecemos hoje em dia.
Cadu, mas como vocês ficam sabendo disso? Sempre por meio dos fósseis. O primeiro fóssil que nós descobrimos foi em Fernandópolis. Até foi um veterinário que estava na fazenda e nos avisou. Foi uma pelve de Bauru-Sucos. E estudando, né, esses ossos. Né? Esses aqui são placas dérmicas, são aquelas placas que ficam nas costas dos crocodilos. Isso daqui, vértebras, tá vendo? São vértebras. Ossos longos como tíbia, fíbula, né? Estudando esses ossos, nós retiramos eles das rochas, estudando que nós chegamos a essa conclusão. Isso daqui um esqueleto, faltando aqui a parte da frente, né? Bem completo de Bauru-Sucos, que foi encontrado na cidade de General Salgado, por um grande amigo meu também, um professor de biologia aposentado, João Tadeu Arruda, um grande caçador de fósforo aqui da nossa região, né? Muitos pesquisadores acabaram publicando artigos importantíssimos por meio dessas descobertas feitas pelo João Tadeu. Né? Esse é um fóssil de Bauru-Sucos, está vendo? Ele está saindo da rocha. Esse aqui é o húmero, que é a pata dianteira. Esse aqui é o externo, que é esse osso que fica aqui na frente do peito. Costelas. Esse aqui é uma parte do fêmur do bicho, a bacia está aqui, ó, que nós encontramos em Jales, né? E removemos esse esqueleto e levamos para o laboratório para separar aí os ossos da rocha. Uma coisa que nós encontramos em Jales, né? Até foi motivo de estudo pela nossa equipe e foi a minha tese de doutorado. Nós encontramos inúmeros ninhos com ovos e cascas de ovos do Bauru-Sucos. 23 ninhos. Conseguimos remover 12, né, e estudar esses 12. Então tem ninhos, os bichos, provas de que eles se nidificaram, criaram seus filhotes, onde hoje é Jales, né? Ovos de 80 milhões de anos atrás. Fizemos uma análise minuciosa e rendeu alguns artigos científicos importantes aí dessas cidades. Olha aqui uma vista mais próxima de um ovo aí todo achatado, né, na rocha, uma casca de ovo toda achatada na rocha que nós encontramos lá em Jales. Esse aqui é um outro crocodilo que foi encontrado na cidade de General Salgado, pelo meu amigo lá, o João Tadeu Arruda. Foi publicado alguns artigos, professores, principalmente do Rio de Janeiro, publicaram alguns artigos importantes, que é o Bauru-Sucos salgadoensis. O nome vem em homenagem à cidade de General Salgado. Ele era um parente aí do Bauru-Sucos pachecói que eu mostrei para vocês. Também tinha a perna alongada, né? Parecia um lagartão e dentes só na região anterior do crânio, aqui, da cabeça dele. Isso aqui uma pata com as garras saindo da rocha do Bauru-Sucos. 80 milhões de anos enterrado na rocha e nós conseguimos tirar um pouquinho dos sedimentos aqui e a pata saindo aqui com as garras desse bicho. Esse aqui são dentes do crocodilo que nós encontramos. E isso daqui, sabe o que é, pessoal? Parece ovo, né? Mas não é ovo, não. Tem um nome bem esquisito. Coprólito. Coprólito. Ou seja, cocô, fezes, isso mesmo. Fezes fossilizadas do Bauru-Sucos. Nós encontramos vários exemplares, né, de fezes fossilizadas. E o estudo disso nos dá um indicativo muito forte da dieta do bicho, que obviamente ele era carnívoro. Mas num desses coprólitos, dessas fezes fossilizadas, eu encontrei um pequeno dente, um dente pequenininho de Bauru-Sucos. De duas uma. Ou era um Bauru-Sucos pequenininho que engoliu o próprio dente, depois ele saiu nas fezes, ou era um Bauru-Sucos maior que predou um da própria espécie, que é comum em crocodilos até hoje, né? Vocês sabem disso. Exceto a mãe que protege, a mamãe crocodilo tem cuidado parental, ela protege os filhotes. Mas se o filhote passar perto de outro crocodilo, muitas vezes ele não pensa duas vezes, ele come. Então é muito comum o canibalismo entre crocodilos até hoje. Pode ser que esse dentinho foi de um crocodilinho
daquela época que foi predado por um outro crocodilo e depois saiu o dentinho dele nas fezes do predador. E muitos outros animais pré-históricos daquela região, da nossa região, foram descobertos. Ali entre Auriflama e General Salgado, foi descoberto esse crocodilo que mais pequenininho, que mais parece um tatu. Daí o seu nome, Armadillosups, que significa crocodilo tatu, em latim. Arrudá, em homenagem ao meu amigo João Tadeu Arruda, devemos muito ao João Tadeu, grandes descobertas na região. Ele é um grande caçador de fósseis, descobridor de fósseis na região. O esfagessauro nós encontramos em Fernandópolis, né, vestígios desse crocodilinho. O Campinasucus dinise, que outros pesquisadores encontraram em Honorópolis, distrito de Campina Verde, que fica ali perto de Iturama. E dinossauros. Dinossauros. Tivemos dinossauros. Eles existiram aqui na nossa região. Um dos mais famosos encontrados na região, o João Tadeu encontrou ali alguns ossos, onde ele encontrou esse Armadillosucus. Ali na divisa de Auriflama com o General Salgado. O titanossauro era um bicho gigantesco, um dinossauro herbívoro, pescoçudo. Alguns exemplares podiam atingir o comprimento de 12 metros. 12 metros de comprimento. Por 6 metros de altura. Com certeza esse bicho, quando ele andava, o chão estremecia aqui na nossa região. Olha essa imagem aqui do Felipe, um desenho do Felipe Alves, né? Um homem adulto ao lado de um titanossauro. Quer dizer, o bicho era bem maior do que os atuais elefantes. E viveu aqui, inclusive há relatos de um livro de um paleontólogo já falecido, chamado Mesalira, Fósseis do Estado de São Paulo, em que ele cita ossos desse titanossauro em paredões de arenito, na cidade de Votuporanga. Foi descoberto quando a estrada de ferro estava sendo construída na região de Votuporanga. E se deparavam com os afloramentos de arenito, eles tinham que ser quebrados, né, para poder passar a estrada, e ao remover esse afloramento, eles encontravam esses ossos, e há relatos de ossos desse bicho aí, desse dinossauro que foi encontrado em Votuporanga. Então, o titanossauro, ele viveu em Votuporanga há 80 milhões de anos. É fascinante saber isso, né? Que esses bichos vagaram aqui na nossa região há 80 milhões de anos atrás. E essa costela foi encontrada lá na divisa de Auriflama com General Salgado. É uma costela de 1,20 m de comprimento. E é a costela flutuante, essa amarelinha aqui, né, os animais, todos os animais têm essa costela, é a menor costela, para vocês terem uma ideia. Mas como é que você sabe disso, Cadu? É que a costela flutuante, a ponta dela é fina. Essa parte de trás se encaixa na coluna e a parte da frente não se encaixa em lugar nenhum. Essas mais à frente, a parte da frente se encaixa no externo, né? Essa flutuante, ela é menor. Ou seja, pensem no tamanho do bicho que morreu ali entre Auriflama e General Salgado. A menor costela desse bicho tinha 1,20 m de comprimento. A menor. Devia ser gigantesco. E ao lado desse bicho, olha aqui, Léo, uma imagem linda, né? É um outro exemplar, esses foram encontrados em Uberaba, né? Mas eram mais ou menos assim, ó. Os titanossauros que vagaram aí em Votuporanga, Auriflama, General Salgado, Fernandópolis, né? Olha só que dinossauro bonito. E já aproveitem para reparar na paisagem da nossa região de 80 milhões de anos atrás. Você não encontra grama. Isso aqui são pteridófitas, tá? Parentes da samambaia. E esse aqui, ó, gimnospermas, né? Parentes dos atuais pinheiros. Existiam as angiospermas, as plantas que têm flores, elas estavam iniciando a sua jornada no planeta Terra, mas as plantas dominantes eram as gimnospermas. Tá? Eram as gimnospermas. Então vejam bem, né? Gimnosperma espalhado para tudo quanto é lado, mas você não vai ver grama. Esses bichos alcançavam, né, essas folhagens altas e comiam.
Aqui um esqueleto, uma concepção artística do Rodolfo, né, que ele fez aí esse desenho, esse gênio da paleoarte, que era o esqueleto, né, desse bicho. Enfim, né. Em Monte Alto, foi encontrado esse osso aqui, ó, o maior osso de um vertebrado, que é esse osso que nós temos na coxa, o chamado fêmur. E olha ele aí. Ele se encontra hoje em exposição no Museu de Monte Alto, uma cidade próxima a Catanduva e Taquaritinga. Esse fêmur do titanossauro tem 1,60 m de comprimento e 100 quilos de peso. É esse osso aqui, ó. Então veja que o animal não era pequeno, né? Era gigantesco. Esses dentes foram encontrados ao lado dessa costela, lá na divisa de Auriflama com o General Salgado. Interessante isso, porque é uma prova que o titanossauro, esse dinossauro gigantesco, morreu ali, e dinossauros carnívoros estavam almoçando a sua carcaça e acabaram perdendo os seus dentes ali. E os seus dentes se fossilizaram junto com os ossos do titanossauro. Esse dente, pessoal, eu uso muito nas minhas palestras, né? Se eu passar no seu braço, ele vai te machucar. Até hoje ele corta, ele tem serrilhas. Eu passo assim no caderno dos meninos, né? Risco o caderno deles. Eu até brinco com as crianças, né? Nas minhas palestras. Ó, quer um autógrafo do dinossauro? Eu quero. Eu vou lá e pego o dente e risco um pouquinho o caderno dele. Nossa, o menino fica louco, né? Ele fica louco que ele tem ali um risco no caderno promovido por um dente de um dinossauro que viveu na região e que estava comendo ali a carcaça do titanossauro. Esse dente é de um dinossauro que viveu aqui na região, chamado Abelisaurus, que é esse bicho aí, muito semelhante ao Tiranossauro Rex. As crianças adoram o Tiranossauro Rex, né? O dinossauro mais famoso de todos os tempos. Mas na nossa região não existia Tiranossauro Rex, mas existiu Abelisaurus. Muito engraçado que essa imagem aí, né, inclusive algumas imagens do Rodolfo, viu algumas imagens que o Rodolfo produziu, como essa daí, e algumas outras, né, foram transformadas em selo, viu? E ganhou o prêmio de melhor selo do ano de 2011. Se eu não me engano, 2011 ou 2013. Mas eu acho que é 2011. 3 imagens produzidas pelo Rodolfo de dinossauros aqui da nossa região, e tem uma também de preguiça gigante que viveu bem depois, foram transformadas em selo do Correio Brasileiro, né? E olha essa imagem do Rodolfo, que o Rodolfo produziu, esse grande paleoartista. Parece que ele fez para aquela situação lá de Auriflama e General Salgado. O titanossauro morreu, foi assim que nós vimos os ossos lá. Veio o Abelisaurus comer a sua carcaça, dá para você imaginar a quantidade de carne que não tinha um bicho desse daí, né? De 12 metros de comprimento. E ele perdeu alguns dentes aqui junto da carcaça. E aí, o que aconteceu? Esses ossos fossilizaram do titanossauro junto com os dentes do Abelisaurus. Por isso que a gente sabe que o Abelisaurus foi ali onde estava o titanossauro. Onde estava o titanossauro, que é o dinossauro herbívoro. Esses 2 dinossauros viveram onde hoje se encontram essas nossas cidades aqui da região. Votuporanga, Fernandópolis, Auriflama, General Salgado. Imagina você voltando nessa época e se deparando com esses bichos. Repare que a pele deles é toda escamosa, né? Porque eles eram, entre aspas, tá? Vamos colocar aí, não é muito certo falar isso, mas répteis, né? Parentes dos répteis atuais. Por isso que eles tinham a pele escamosa. Há achados na Argentina de dinossauros, né? A pele deles ser preservada, o que é muito raro. E nessa pele, os paleontólogos verificaram que a pele era toda escamosa, muito semelhante ao dos atuais lagartos, né? Que são seus parentes aí, né? Meio longínquos, mas são. Olha que imagem maravilhosa, produzida pelo Rodolfo Nogueira, do Abelisaurus, o dinossauro que viveu na nossa região, um carnívoro, com certeza também um predador de topo de cadeia alimentar,
junto com o Bauru-Sucos, né? Nós publicamos, inclusive, um trabalho o ano passado, com ossos desses animais, né? Provando, não só por causa dos dentes que eles eram carnívoros, mas que eles estavam no topo da cadeia alimentar, né? Quanto mais acúmulo de determinados elementos nos ossos, mais o animal está no topo da cadeia alimentar. E eles apresentavam um grande acúmulo de alguns elementos químicos, provando que esses bichos estavam no topo da cadeia alimentar. Como está hoje a nossa onça, a onça pintada, a onça parda, e muitos biomas aí do nosso país. Beleza? Então, para fechar esse assunto de fósseis, se você voltasse aqui na nossa região 80 milhões de anos atrás, seriam mais ou menos esses bichos que vocês iriam encontrar, e também essas plantas, pinheiros, samambaias, cicas, licófitas, abelissauros, titanossauros, Bauru-Sucos pachecói, Bauru-Sucos salgadoenses, esfagessauros, campina-sucos de Nise, gondwana-sucos escabrosos, enfim, crocodilos esquisitos e dinossauros também muito bonitos, vocês iriam encontrar aqui em Votuporanga, Fernandópolis, há 80 milhões de anos atrás. Mas também temos algumas estruturas geológicas que foram formadas por rochas formadas naquela época, o basalto. Algumas lindas que nós temos na região, e que esse ano tive o prazer de orientar um trabalho de uma aluna do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, né? Um trabalho que muito me deixou orgulhoso. Um trabalho que, na verdade, eu não vou nem dizer que foi trabalho, né? Para mim foi uma diversão, um prazer, tão gostoso, foi tão gostoso fazer esse trabalho que eu me divertia, fiz com tanto prazer, que a gente fala, olha, é um trabalho maravilhoso, que a gente fez com prazer, que é mapear as feições geológicas da região, como essa cachoeira maravilhosa que nós temos no distrito de Duplo Céu, lá em Palestina, não muito distante da cidade de Pontes Gestal, que fica aí próximo de Votuporanga. É o Rio Turvo, cujo leito aqui nessa região tem esse desnível de mais ou menos 5 metros de altura, chega aí próximo de 5 metros, e formou essa cachoeira maravilhosa, que é a Cachoeira do Talhadão. Toda marcada por basalto, aquele mesmo basalto que eu falei para vocês. Esse basalto está aí por causa daquele evento geológico. Olha que coisa mais linda, né? Eu tirei essa foto agora, em agosto, no auge da seca, né? E olha, mesmo com a seca, a vazão dessa cachoeira, né? Linda, linda, linda. Olha aqui os derrames de basalto, você consegue enxergar os degraus, né? Evidenciando derrames de lava basáltica nessa época. Isso aqui, os dois alunos, né, que estão participando do trabalho, que eu estou orientando nesse trabalho magnífico. Essa é a Cachoeira do Veloso, em Ouro Oeste, uma região, viu, pessoal, onde nós temos vários sítios arqueológicos, foram encontrados cerâmicas, ossos de índios, que datam de 3, 4 e 9 mil anos atrás. Essa cachoeira é maravilhosa, também marcada por basalto. A rocha presente aí é o basalto, né? E dá para ver muitas coisas interessantes. Olha que imagem, olha que perspectiva. É uma cachoeira muito bonita, a Cachoeira do Veloso, fica em Ouro Oeste. Aqui também uma perspectiva muito bonita da principal cascata dela. Aqui tem um lugar aqui que a gente vê certinho os vários derrames de lava que aconteceu, né? Olha a espessura aqui, né, do basalto, né? Tudo isso aqui já foi lava um dia, naquela época que eu falei para vocês. A Cachoeira do Golfo, na verdade, é uma corredeira com 111 metros de comprimento e pouco mais de 5 metros de desnível, por isso que tem no Rio São José dos Dourados, em Meridiano. Ela é o leito é totalmente feito de basalto, aquele basalto que eu falei para vocês, né? Bonito. Essa é a Cachoeira da Jandaia, muita gente não conhece ela aqui na região, mas ela é formada ela está presente no Córrego Formoso, a poucos metros do Rio Grande e da usina de Água Vermelha. Reparem nessas formações aqui, ó. Nessas formações aqui nós chamamos de disjunções colunares. O basalto nessa região, pessoal, ali próximo do Rio Grande, ele é todo fraturado. São chamadas de disjunções colunares. Isso daí influenciou muito no planejamento da usina de Água Vermelha, que fica ali em Ouro Oeste.
porque essas formações elas diminuem a resistência da rocha e deu um pouquinho de dor de cabeça para os engenheiros na época. Tiveram que injetar toneladas de concreto para deixar essa rocha mais firme e construir por cima a usina de Água Vermelha, que fica a poucos metros dessa cachoeira. Inclusive, essa cachoeira, a Cachoeira da Jandaia, ela está situada em uma área de sítio arqueológico catalogado pelo IPHAN, né, que é o Instituto de Proteção, né, do Patrimônio Arqueológico no nosso país, né, e também histórico. Um turismólogo, um amigo meu, que eu conheci recentemente, tive o prazer de conhecer ele recentemente, o Evandro, que me passou essas informações. Ele é daí da cidade de Votuporanga, um grande profissional, um amante das belezas naturais e do registro histórico e arqueológico da nossa região, né? Um grande profissional. Essa cachoeira fica também próximo do Rio Grande, também formada pelo basalto, que eu falei para vocês, a Cachoeira do Córrego da Água Vermelha, em Diaporã, também tem aquelas disjunções colunares, olha, muito bonitas, né, que podem ser estudadas aí pelos geólogos. Olha essa imagem é fabulosa, fiz questão de colocar para vocês. Essa imagem aqui, provavelmente, ela é da década de 60. Achei essa imagem perdida em um livro de geologia de engenharia, do Nivaldo Chiossi, que eu adoto no meu curso, na minha disciplina de geologia que eu ministro para engenharia civil, lá no campus do Instituto Federal em Votuporanga. Esses aqui são os traçados que os engenheiros fizeram na época para determinar o eixo da barragem. Veja aqui, ó, tem um eixo aqui que eles estavam tentando estudar, esse eixo aqui e aqui. E nessa região tem aquele basalto com as disjunções colunares que eu falei para vocês, né? E eles tiveram que injetar concreto nele para aumentar a resistência. Aconteceu isso em outras hidrelétricas também. Olha, eu quero chamar a atenção de vocês para essa seta. Os mais antigos agora vão se lembrar. Essa aqui era uma das maiores cachoeiras da nossa região. Ficava no Rio Grande, onde hoje está o Lago da Usina, de Água Vermelha, a Cachoeira dos Índios. Tem esse nome em homenagem aos índios que moravam aqui na região, quando os mineiros e os italianos chegaram aqui para desbravar a nossa região na década de 30. Mas existiram índios há 9.000 anos atrás aqui na nossa região. Essa edificação aqui pertencia ao antigo governador Adhemar de Barros, né? Ele visitava aqui, esse aqui é o lado mineiro e esse aqui é o lado paulista, né? Também uma edificação famosa na época, né? Tinha uma mini hidrelétrica aqui, enfim. Mas, infelizmente, com o eixo da barragem determinado, o lago da usina acabou encobrindo essa coisa linda que era uma das maiores cachoeiras da nossa região, que é a Cachoeira dos Índios. Uma imagem magnífica, né? Olha o basalto todo fraturado na época que estavam se construindo a usina de Água Vermelha, né? Isso daí diminui a resistência do basalto, enfim. Aí a usina de Água Vermelha, e infelizmente a cachoeira ficou embaixo da área inundável aí da cachoeira, de Água Vermelha, né? Olha uma imagem dessa cachoeira mais aproximada, né? Na época, uma imagem bem antiga da Cachoeira dos Índios, né? Também toda feita de basalto, aquele mesmo que eu falei. Essa aqui é a cachoeira do bairro do Coqueiro, que fica em Fernandópolis. Essa do Lajeado, no Ribeirão Jaguara, em Fernandópolis. Todas de basalto. E essa é a única cachoeira de arenito que eu encontrei na região. Cachoeira do Córrego do Lambari, em General Salgado, ali próximo também de Auriflama, né? A única. Tá aí, essas belezas naturais que, infelizmente, viu, pessoal? Vou abrir um parênteses aqui na minha live. Infelizmente, encontrei muitos córregos assoreados em nossa região e encontrei muito lixo às margens dessas belezas naturais, deixados por turistas, por pessoas que frequentam o local, principalmente aos fins de semana, mas que não respeita a natureza, né? E não respeita a educação ambiental e deixam o seu lixo se acumular às margens desses ribeirões e dessas cachoeiras que são visitadas aí em nossa região. Tudo devemos à fragmentação desse supercontinente, o supercontinente Gondwana, que
formou tanto o basalto, essa rocha magmática, vulcânica, que deu origem à Terra Roxa, tanto o arenito, que a gente chama de pissarra, que acabou preservando em seu interior esses fósseis maravilhosos que a paleontologia estuda. Tudo se deve à fragmentação daquele supercontinente Gondwana, formando aqui na nossa região essa bacia sedimentar chamada Bacia Sedimentar Bauru. Com essas imagens, né? Com muito prazer aí, deixa eu só interromper aqui e voltar com vocês, né? Mostrar algumas imagens para as pessoas que estão assistindo. Essa aqui é uma costela daquele titanossauro que viveu aqui na nossa região. É um pedacinho dela, mas é muito maior, né? Desse aqui, ó, desse dinossauro. Tá o sol aqui batendo, né? O titanossauro, dinossauro pescoçudo, né? Tem dentes também que nós encontramos, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aí. Deixa eu só fechar aqui a porta, porque está refletindo o sol. Aqui, ó. Um dentinho. Esse dentinho aqui, nós descobrimos, é um dente de dinossauro carnívoro. Ele tem lâminas. Se eu passar ele no braço, ele vai rasgar o meu braço ainda. Parece uma faca. E ele tem 80 milhões de anos. Nós encontramos ao lado dessas costelas. Tem mais, tá? Eu só não consigo trazer porque são grandes, né? Algumas estão na rocha ainda, são pesadas, né? Tá aqui, né? Encontramos. O bicho foi comer o titanossauro e perdeu o dente, né? Dente daquele crocodilo que viveu aí em Votuporanga, Fernandópolis, o Bauru Sucos. Também encontramos. Esses fósseis, pessoal, a pessoa para trabalhar com fósseis tem que ter autorização da Agência Nacional de Mineração ou trabalhar numa universidade pública. No caso, eu trabalho no Instituto Federal, tenho essa permissão por lei para trabalhar, né? Mas quando eu começo a trabalhar, eu tenho que noticiar, avisar a Agência Nacional de Mineração, São Paulo, Brasília, que eu estou trabalhando com fósseis, né? Sou tutor de alguns espécimes e eu utilizo em minhas palestras e também na publicação de artigos científicos. Tem um pequeno acervo que nós montamos na Fundação Educacional de Fernandópolis, mas temos a intenção de criar um museu maior que atenda toda a região, como foi criado na cidade de Monte Alto, hoje a minha amiga Sandra, né, que é a diretora lá, como foi criado na cidade de Marília, também pelo William Roberto Nava, que é um descobridor de fóssil maravilhoso, um dos melhores do país, né? Enfim, os fósseis, se vocês encontrarem, pessoal, por aí, vocês devem avisar um paleontólogo. Vocês podem avisar um professor de geologia, um paleontólogo, podem me avisar que a gente vai e faz o salvamento. Porque muitos desses fósseis, infelizmente, são contrabandeados. Fósseis no país, no Brasil, não podem ser comercializados, eles não podem ser vendidos, eles não podem ser comprados, eles não podem ser guardados em casa como souvenir. Eles devem ser entregues a museus e universidades para serem pesquisados, serem utilizados em pesquisa, em palestras, em amostras de museus, enfim. Nós recebemos da Agência Nacional de Mineração, na verdade, quando a gente fala receber, a tutoria, né? Eu sou tutor, eu não sou dono do fóssil, porque fóssil pertence à União, Distrito Federal, Estados e município, eu não sou dono dele, mas eu sou tutor. Fósseis que foram apreendidos pela Polícia Federal, infelizmente, estavam sendo contrabandeados, estavam sendo vendidos, alguns até para fora do país. Como esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que maravilha esse. Isso aqui é um calcário, uma concreção calcária. Muito comum isso aqui no Nordeste. Esse peixe veio do Nordeste. Tá vendo? Ó? É um peixe pré-histórico de 110 milhões de anos. Estava sendo vendido. Foi encontrado no Ceará, no sertão nordestino. Naquela época, o sertão nordestino era um grande lago de água salgada, um mar, né, na época, e onde viviam esses peixes. É muito comum encontrar esses fósseis lá nessa região, a Chapada do Araripe. E a Polícia Federal prendeu, né?
E a Agência Nacional, às vezes, eles disponibilizam isso para as universidades, tal, para museus, que é a finalidade do fóssil. Né? Não pode ser comercializado, muito menos vendido, contrabandeado, isso é crime, né? E nem mantido em casa como peça de souvenir ou de coleção. Tem que ser disponibilizado para a ciência. Ravel, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para os nossos amigos. Né? Fico à disposição, espero que tenham gostado. Eu falo demais, desculpa. Eu me empolgo com o assunto, né? Espero que a pré-história da nossa região tenha sido um pouco abordada aí. Né? Que isso, Cadu. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer realmente. Nós estamos aí com 1h25 de uma aula sensacional, né? Incrível a quantidade de conhecimento que eu adquiri. Com certeza, os visitantes também, as pessoas que estão visualizando essa live nesse momento, as pessoas que vão visualizar essa live depois, o conhecimento que a gente está adquirindo. Né? Incrível, parabéns pelo seu trabalho. Enquanto você toma uma aguinha aí, porque eu sei que é puxado, né? Pode ficar à vontade aí. E incrível. Eu gostaria de agradecer. Eu tenho que deixar registrado aqui, você comentou vários nomes aí. Eu tenho que deixar registrado o agradecimento do nosso amigo em comum, né? Verdade, o Ricardo César de Carvalho. Isso, o Ricardo que me apresentou a você, né? Ele conhece o nosso projeto Votuporanga Antiga e ele, como um bom amigo, me indicou. Tenho que agradecer realmente, porque foi uma aula, está sendo uma aula, e como eu havia comentado para o pessoal, a gente deixou as perguntas para o final, né? Algumas perguntas aí. Quem quiser e está assistindo agora, nesse momento, quiser fazer algumas perguntas, pode fazer a pergunta no chat da Votuporanga Antiga. Estou Podemos responder algumas perguntas, Cadu? Maior prazer. Maravilha. Eu estou correndo o chat aqui, muita gente dando os parabéns, né? A Elaine Cristina aqui fez uma pergunta. Gondwana, né? O supercontinente Gondwana. Isso, né? Gondwana. Ela já ouviu falar da questão da Pangeia, né? O mesmo assim, conceito? Foi a mesma situação, o supercontinente Pangeia, que em grego significa pan, significa total. Geia, terra, né? Então, terra total. O supercontinente Pangeia, ele é anterior ao Gondwana. Quando eu falei do Gondwana se fragmentar, foi numa época entre 120 e 130 bilhões de anos. O Pangeia existiu há mais de 200 milhões de anos. No final do Permiano, mais ou menos aí 250 milhões de anos atrás, se você voltasse e visse a Terra do espaço, você ia ver, aí sim você ia ver o Pangeia, que eram todos os continentes que você conhece hoje, né, ou quase todos, unidos. Aí o Pangeia, naquela época, há pouco mais de 200 milhões de anos atrás, ele se fragmentou. Ele se fragmentou em 2 grandes supercontinentes. Ao norte ficou a Laurásia, que é a atual América do Norte e Ásia, Europa, né? A Europa, na verdade, é uma extensão da Ásia. E ao sul, você tem a Laurásia ao norte, e ao sul você tinha o Gondwana. Então, o Gondwana, ele é resultado da fragmentação do Pangeia. Mas, Ravel, existiram outros Pangeias antes desse último Pangeia, viu? Os continentes já se uniram, separaram e se uniram de novo. Só para detalhe. Sim, é importante, até porque a gente escuta muito isso, né? Tocando nesse assunto aí, fala assim: está vindo um meteoro para a Terra, vai acabar. Na verdade, não acaba a vida, né? Sim. Mas nosso planeta já continua aí. Meteoros que quase acabou com a vida no planeta, mas a vida é bem resiliente, não exterminou tudo e acabou. O último foi o que exterminou os dinossauros, há 65 milhões de anos. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Claro.
Então, surgiu uma pergunta aqui também, né? Gostaria de saber quais são os critérios para vocês pesquisarem em um determinado local. Como saber se esse lugar tem um uma pergunta que o fóssil pessoal ou faz não? muito, que é o seguinte: você não encontra fóssil em solo, terra. Você não vai achar fóssil ali. Você só encontra em rocha. E não é qualquer rocha. Por exemplo, o basalto que eu falei, você nunca vai encontrar um fóssil. Por quê, Cadu? O basalto, ele é uma rocha vulcânica. Ele é resultado do resfriamento do magma. O magma basalto, que você tem uma ideia, Ravel, pode atingir a temperatura de 1.200 graus Celsius. Se caísse ali um dinossauro no lugar, ele ia derreter. A gente acha fóssil em rocha sedimentar, né, que são aquelas rochas formadas pela deposição de sedimentos. Lama, areia, silt. Como, por exemplo, vou dar uns exemplos. O calcário é uma rocha sedimentar. O arenito é uma rocha sedimentar. Na nossa região, Ravel, a rocha sedimentar que existe é o arenito. Não temos outro tipo de rocha sedimentar aqui que eu conheço. O arenito, que é a pissarra. Então, a gente só encontra fóssil na pissarra, no arenito. Mesmo assim, Ravel, não é fácil. A maioria esmagadora dos afloramentos que a gente conhece aqui na região não tem fóssil. Ou se tem, não está aparecendo, entendeu? Porque ele tem que aparecer na superfície, pelo menos uma pontinha, para a gente saber que tem lá. Eu conheço lugares na região que tem, né? Porque a gente já foi lá, alguém já avisou a gente, falou, professor, tem um lugar que eu sei que tem. A gente vai lá e encontra, enfim. Mas a maioria dos afloramentos ou não tem mesmo, ou se tem, está escondido, está lá embaixo. Né? Então, olhando, observando, procurando os afloramentos de arenito que nós descobrimos os fósseis. Legal, bacana. O pessoal está perguntando também, essa parte do ciclo você havia comentado, né? Mas quanto tempo demorou para acontecer entre a separação do continente e a vida humana? Olha, até pouco tempo, o ser humano apareceu praticamente hoje, né? Em termos de tempo geológico. Vamos viajar um pouco na maionese aí, Ravel. A Terra tem em torno de 4 bilhões e quase 560 milhões de anos. Eu estava falando de um evento que aconteceu entre 130 e 120 milhões de anos, que foi o derramamento daquela lava basáltica. Depois falei da formação daquele arenito, 80 milhões de anos atrás. Os ossos mais antigos de ser humano que se tem notícia e foram descobertos não muito tempo atrás, deu coisa de poucos anos atrás, tem 300 mil anos. 300 mil anos. É pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. O ser humano é um animal muito recente no planeta, mas de todos os animais que surgiram nesse planetinha azul, foi o que mais impactou esse planeta com a sua ação, né? Com a sua atividade. Realmente, eu anotei algumas perguntas aqui. A do T-Rex, você respondeu, né? Felizmente não temos aqui na nossa região. Não, ele era da América do Norte. É impactante, né? Eu acho que o cinema foi um grande responsável, né, para motivar, né, principalmente com o lançamento do Jurassic Park e tudo, né? Eu tenho um livro aqui, quer ver? Eu não vou achar ele agora, mas tocando nesse assunto que você falou, eu devia ter deixado ele separado aqui. É um livro sobre dinossauros brasileiros. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar na tela maior para o pessoal ver também. Tem um mais recente, esse é mais antigo um pouco, tá? Dinossauros do Brasil. Tá vendo? É de um grande professor da USP, o Luiz Eduardo Anelli. Ele que escreveu, mas as imagens são do Felipe Alves Elias, né? Então, aqui ele já tem um mais recente, inclusive. Tem um que ele lançou faz uns 2 anos, que ganhou prêmio Jabuti. E eu acho muito legal o trabalho do Anelli e de outros paleontólogos brasileiros também, que acabam fazendo propaganda, vamos dizer assim, e acho importante, divulgando os dinossauros brasileiros, os fósseis brasileiros. Porque a gente fica falando do Tiranossauro Rex, tal, do Triceratops, enfim, né? Mas são lá da América do Norte. Os americanos sabem fazer propaganda muito bem
do que eles têm, ou que tiveram, né, no caso. Nós temos que fazer isso também, valorizar a nossa fauna, a nossa flora, valorizar os nossos fósseis. Por exemplo, eu tenho vontade de trazer aí para o Instituto Federal uma réplica do Abelisaurus. Tem um amigo meu, também um grande paleoartista, ele mora na cidade de Santa Inês, na Bahia. Até já entrei em contato com ele. Ele faz em tamanho natural mesmo um abelisauro. Ele consegue fazer uma escultura. Então a gente tem essa intenção de trazer para Votuporanga uma escultura dessa, junto com esse dente aqui, né? Falou, ó, aqui existiu esse bicho, não é o Tiranossauro Rex, não. É o Abelisaurus, um dinossauro brasileiro. A gente tem que valorizar, não tem, Ravel, a nossa fauna, os nossos fósseis? Tem um outro assunto que o pessoal está comentando, inclusive o pessoal do Instituto Federal aqui em peso, né, comentando aí, falando que você é uma enciclopédia ambulante, né? E tem o Milton aqui. Quem? Ah, o Milton. O Milton também está comentando aqui um exemplo de dedicação nas disciplinas, né? O Milton. A Marlene comentando aqui também das cachoeiras, né, da nossa região aqui, que devem ser valorizadas e preservadas, que é uma questão muito importante que você mencionou, né, essa questão da preservação. E eu entro nessa situação. O museu, né, a gente sabe que essa parte, ela é, nossa região, na verdade o Brasil todo, ele tem uma carência nessa questão em determinados locais, né. Então a gente tem lá em Araraquara o Museu Ferroviário, lá a gente tem 4 ou 5 museus, aqui em Votuporanga também nós temos o Museu Edivar de Coruripe Costa, né, que foi um pesquisador aqui em Votuporanga também, um letrista, e o museu partindo desse princípio, né, a história dos fósseis. O que falta para a gente ter? A gente sabe que o que falta seria o incentivo, né, porque os fósseis a gente vê que vocês trabalham e tem uma pesquisa fantástica nesse sentido. Mas o que falta? Falta, às vezes, um pouquinho mais de empenho, alguma coisa nesse sentido? Na sua opinião, assim, o que seria necessário? Ravel, os poucos museus, falando aqui o de paleontologia, no caso, que nós temos na região, houve um engajamento das prefeituras, né? Então, o poder público, é muito importante o poder público ajudar de alguma forma, né? E transformar esse museu em um museu municipal, por exemplo. Você pode até criar um museu particular, mas não é barato, não é fácil, não é qualquer um que tem os recursos para fazer. Não precisa de grandes recursos para fazer museus, ninguém está pensando em fazer aqui um Smithsonian, não é isso. Mas eu pego o exemplo de Monte Alto. O seu Tuninho, né, já falecido, que foi começou aquele museu, né, ele se empenhou muito nisso, sempre tendo a ajuda da prefeitura. E hoje nós temos aquele museu maravilhoso em Monte Alto, que é uma referência na região, na área de paleontologia, né? E também a parceria público-privada também, né? Vamos pegar o de arqueologia lá de Oroeste, só que lá foi um caso específico, né? A empresa que acabou, na época que encontraram os ossos, a USP ajudou, a prefeitura também ajudou de Oeste, mas também a empresa lá também financiou bastante, que até a pedido das autoridades, né? Porque o alagamento, né, acaba prejudicando alguns sítios, então, como forma de compensação, a empresa ajudou, e ajudou bastante. Tá? Ajudou. Hoje é a AES Tietê que dá uma ajuda naquele museu, e uma ajuda preciosa, muito importante. Então, pode-se fazer também parceria com o poder público e parcerias privadas, empresas da cidade, apoiando esse projeto, junto com os pesquisadores. Fica sendo um local para depositar fósseis que vieram de pesquisa científica, e uma pesquisa científica, viu, Ravel, ajuda muito a projetar o nome da cidade. Por exemplo, esses fósseis que nós encontramos em Jales, em Fernandópolis, foram publicados em artigos científicos de revistas que circulam no mundo inteirinho. Revistas europeias, revistas norte-americanas, então está lá o nome dessas cidades, Jales, Fernandópolis, General Salgado, o pessoal do Rio de Janeiro publicou artigos maravilhosos de revistas do mundo inteiro,
Por exemplo, um fóssil que nós prospectamos aqui na região, Fernandópolis, Jales, no ano passado, um aluno de um colega meu que trabalha comigo, ele é professor da UNB, ele apresentou num congresso em Paris. Então apareceu lá o nome de Fernandópolis, apareceu o nome de Votuporanga, porque tem que aparecer onde eu trabalho, né? Então apareceu lá Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, num congresso em Paris. Naquele congresso tinham paleontólogos do mundo inteirinho, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da China, e viu lá, e ele se interessa. De onde foi isso aqui? Onde que é Votuporanga? Onde que é Fernandópolis? Então, se você monta um museu, vem pesquisadores do mundo inteiro na cidade. Isso ajuda até mesmo a fazer uma propaganda no nome da cidade, nessa área da ciência, no mundo inteirinho. E até mesmo a gente sabe como é difícil, né? Ou seja, montar um museu todo, mas pelo menos uma parte do museu, uma seção, um local, para ficar exposto isso, porque a gente vê essa carência dessas informações, né? Você tem que ir em outro local, e isso é muito importante. Eu me recordo dos livros do ensino fundamental, ensino médio, quando a gente ia analisar essa parte de fósseis e tudo relacionado a isso, você tinha exemplos, e você ainda deve existir esses exemplos, ainda creio que o material educacional não tenha sofrido tanta alteração, mas exemplos de regiões distantes da nossa região, né? Então, assim, é difícil, e é uma questão que o estudante hoje fica difícil imaginar que a nossa região aqui também foi e é ainda muito rica nessas informações. Sim. Então, é necessário essa divulgação. Ravel, para você ter uma ideia, aqueles ninhos de crocodilo que nós encontramos em Jales, na época, porque eu trabalho eu e mais 2 paleontólogos, né? Que é o Rodrigo Milone Santucci, para mim um dos melhores paleontólogos do país. Ele trabalha na UNB, ele é professor lá, e também um grande paleontólogo que é o Marco Andrade Brandalize. Ele trabalha na PUC do Rio Grande do Sul. E na época o Marco estava fazendo doutorado lá na Inglaterra, na Universidade de Bristol. Ele fazia com o Michael Benton. O Michael Benton, ele é um dos maiores paleontólogos de todos os tempos. Ele é consultor da BBC, para você ter uma ideia. Vira e mexe, ele aparece nesses programas aí do Discovery Channel, do Animal Planet, sabe? Enfim, ele é uma sumidade lá na Inglaterra. Aí, quando ele viu, você vê, o cara inglês, já viajou o mundo inteiro por conta da paleontologia, ele viu esses ninhos, ele falou assim para o Marcos, né? Na época o Marcos estava trabalhando com a gente, trabalha até hoje, Marcos. Olha, vocês têm um tesouro aí que vocês não sabem da importância que tem esse tesouro. Inclusive, esses ninhos é a maior concentração de ninhos fósseis de crocodilos pré-históricos do mundo. Olha só, ali em Jales. E o Michael, aí o Marco chamou ele para fazer parte do artigo, né? Para nós, pelo amor de Deus, o Michael Benton, integrando o nosso artigo, é uma honra muito grande. Ele falou, não, a honra é minha, porque vocês têm um tesouro aí que vocês não sabem. Olha só a importância disso na região, Ravel. Né? É incrível, né? Incrível. O Milton está perguntando aqui para a gente, saindo um pouco dessa questão dos museus aí, perguntando sobre a questão, deixa eu ler aqui, se existe na região algum indício de vulcão adormecido. Ouvi dizer que em Ribeirão Preto tem. Isso procede? Não, que eu saiba não. As rochas vulcânicas, são aquelas formadas a partir do resfriamento da lava, né? Aqui em nossa região, inclusive lá em Ribeirão, é o basalto. E o basalto, ele foi formado por um vulcanismo de fissura, mas naquela época, ficou milhões de anos a lava escorrendo, mas foi naquela época. Nós não temos nenhum vulcão aqui em nossa região, não. Adormecido. Uma pergunta pessoal minha aqui. Como um cirurgião dentista se apaixonou por essa ciência? Olha, eu desde criança, eu sempre gostei de animais, de biologia, de ciências, né?
aquelas enciclopédias, lembram, que vendiam, tal, a Barça, tal. Eu ia só na dos animais lá, sempre gostei na minha vida. E de dinossauros, então, sempre adorava, curioso. Mas resolvi ser cirurgião dentista, até por conta, acho que, da minha família, tem muito dentista na minha família, acabei até sendo influenciado, né, por isso. Mas um belo dia, uma amiga minha, uma grande amiga minha, ela disse que talvez até iria assistir aqui a live, a Malu, se ela estiver nos assistindo, um grande beijo no coração dela, que ela é uma pessoa maravilhosa. A Malu, ela, professora de biologia, ela teve um problema de saúde e teve que se afastar por um tempo. Aí a diretora da escola, que era amiga da minha mãe, perguntou se eu não podia, estava no final do ano, estava difícil achar professor, se eu não substituiria ali naquele finzinho de ano a Malu em biologia. Eu falei, opa, claro, eu adoro biologia. E substituir. Nossa, me apaixonei, né? Me apaixonei pela docência, depois me apaixonei pela pesquisa. Quando eu assumi a disciplina de paleontologia na Fundação Educacional de Fernandópolis, parece que foi um destino. Eu assumi em fevereiro, quando foi em abril, ligaram lá na fundação falando que tinha descoberto um fóssil aqui em Fernandópolis. Aí foi o primeiro fóssil que a gente começou a trabalhar, que foi um Baurossups. Aí foi onde eu conheci, né, o Santucci, o Marcos, foi onde eu me interessei até fazer doutorado na área onde eu fiz lá na Unesp de Rio Claro. Foram situações que me levaram a isso. Parece que é destino, viu, Ravel? Parece não. Eu acredito muito que seja, né? Porque são situações que foram convergindo ali para esse final, né? Final, digo, nessa questão de profissão direcionada, e eu só tenho que agradecer realmente. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta aí para a gente finalizar, até para o Cadu poder descansar um pouco também, porque a gente sabe que, devido a essa questão da pandemia, isso é importante a gente ressaltar, estamos tomando todos os cuidados aqui, e montando um formato de bate-papo, né, de aula online, onde a gente consegue aí alcançar o máximo de pessoas possíveis. E você comentou muito dessa questão da remoção do fóssil na rocha, né, da remoção dele da rocha. Você falou que tem alguns que ainda estão na rocha. Como é feita essa remoção? Uma curiosidade nesse sentido. Olha, tem fóssil que dá trabalho, hein? Imagina um osso petrificado há 80 milhões de anos numa rocha, e é rocha para tudo quanto é lado. Não é fácil. Mas a gente usa artefatos metálicos, alguns instrumentais muito semelhantes a de dentistas, inclusive na época eu adaptei alguns instrumentais de dentista para poder tirar, com pincelzinho, e vai. Você tem uma ideia? Eu não posso mostrar esse fóssil ainda, infelizmente, porque ele é lindo, 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 lindo. Porque ele vai ser publicado, sabe? Então a gente ainda vai. Mas assim que ele for publicado, todo mundo vai ver. Logo, logo ele vai ser. É um fóssil que nós descobrimos aqui em Fernandópolis. Quando a gente levou ele para o laboratório, né? Até eu pedi para o Santucci, falou, Santucci, eu não vou ter tempo e nem pessoal para fazer isso. Falou, não, ele me chama de Eduardo, né, Eduardo? Tem um programa lá de mestrado e doutorado no UNB, eu pego os alunos, né, eles me ajudam, né? 2 anos foram necessários para expor o fóssil na rocha. 2 anos de trabalho duro, aproximadamente, foi o que ele me falou mais ou menos. Tem fóssil que demora muito mais. Então, dependendo do fóssil, é questão de meses ou até mesmo de anos para tirar ele da rocha. Expor ele bem para poder estudar, pesquisar e publicar um artigo, né, científico, que é a grande finalidade. Olha só, hein? É incrível, isso é incrível. Eu só tenho que agradecer realmente, Cadu. Incrível, incrível. Essa live vai ficar disponível aí para as pessoas que quiserem assistir. Depois a gente vai compartilhar mais elas. Eu tenho que agradecer novamente, te dar os parabéns por esse trabalho incansável de busca e preservação. Você tocou num ponto importantíssimo nessa questão da preservação ambiental. Então, para que as pessoas tenham conhecimento de quanto a nossa região ela é importante, quanto a nossa região. Por que região, né? A página Votuporanga é antiga, mas como você mencionou,
naquela época, e até hoje, se a gente for analisar, né, o limite ele foi imposto, o limite entre municípios ele foi imposto por questões legislativas e jurídicas e leis, enfim. Mas tudo isso aqui, nossa região noroeste paulista é muito rica em determinadas situações, igual você mencionou, principalmente nessa parte de fósseis, né? E fica também aqui o registro, conforme você mencionou também, as pessoas que encontrarem algum artefato dessa magnitude, não colocar a mão, entrar em contato com o profissional responsável, né? Não é um brinquedo, não é o souvenir, né? Que a gente pode guardar ali, é uma coisa que tem que ser estudada, é um objeto que tem que ser estudado, catalogado, né? E são profissionais que têm que colocar a mão, né? Enfim. Bom, Ravel, eu agradeço, viu? Eu me sinto honrado de participar desse projeto. Agradeço ao professor Ricardo, que trabalha comigo lá no Instituto, por ter indicado o meu nome. E espero que todos tenham gostado e que fique a mensagem: preservar o patrimônio histórico, arqueológico, paleontológico e preservar o meio ambiente, né, Ravel? Está precisando muito, né? Sim. Não só na nossa região, mas em todo o nosso belo país aí. Muito obrigado, viu, Rafael? Fico feliz de ter participado. Eu que agradeço, só tenho a agradecer a todos que estão nos acompanhando até esse momento, quem vai assistir depois também. Já fica Você quer deixar algum e-mail de contato, ou alguma forma de contato? Você quer me passar depois eu publico? O que você acha melhor? Ravel, eu vou mandar aqui, ó, no chat aqui, você recebe aí, né? Sim, sim. Publica. Eu vou deixar o meu e-mail. Põe aqui no chat, ó. Você vai ver. Se alguém tiver alguma dúvida, você viu aí, ó, meu e-mail? Vi. Enquanto a gente está conversando aqui, eu já vou jogar ele aqui na tela. Podem me mandar alguma dúvida, eu respondo com o maior prazer. Vou colocar aqui na tela, pessoal. É esse aqui, né, Cadu? Isso, esse é o meu e-mail particular, pode me mandar, que eu respondo. Legal, e se o pessoal também quiser contato com a página também, a gente faz esse diálogo aí, te passo também os contatos, porque é importante aí. Novamente agradecer ao Instituto Federal Campus de Votuporanga, a todos que nos acompanharam aí. Pessoal, muito obrigado, Cadu, novamente muito obrigado, parabéns por todo o seu projeto, espero que em breve nós consigamos mostrar essas outras fontes de pesquisa. Enfim, só temos que agradecer só. Muito obrigado, hein? Obrigado a você também, que nos acompanhou. Quer fazer alguma consideração, mais algum detalhe? Não, só isso mesmo. Eu que agradeço a todos aí por terem assistido a live. Muito obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que esse é um projeto que foi realizado, está sendo realizado. Eu vou até pedir licença para cada um minutinho enquanto ele toma uma água, respira um pouco. Para falar que esse é um projeto que foi realizado, está sendo realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através do programa Bolsa Cultura 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. Tá? Pessoal, muito obrigado. Estou finalizando a live aqui, vou pedir um minutinho para o Cadu para a gente alinhar mais alguns detalhes aí, mas estou finalizando a live. Muito obrigado pela companhia de todos aí, e novamente obrigado, Cadu.